Boa tarde, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estou vendo aqui a notícia do GE, redação GE, Bolívar e Fluminense. Bolívar e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas de Brasília, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupo Conmebol, Libertadores. Aqui o duelo desta noite coloca frente a frente os times considerados favoritos do grupo C, mas que ocupam as últimas colocações, ambos sem conseguir vencer até agora. O Bolívar é um dos times mais tradicionais que disputam a Libertadores 2026. Mas a tradição ainda não refletiu nesta edição. O time tem 1 ponto e ocupa a última colocação nos 2 jogos até agora. Perdeu para o Independente Rivadavia por 1-0, o resultado normal, né? Na estreia empatou, na estreia no campo do Rivadavia, né? E empatou com o Laguaira em 1-1 na última rodada, e esse sim é o resultado ruim, no campo do Bolívar. Ele estava perdendo até o final e foi empatar o jogo no finalzinho, com o Laguaira, que é considerado o mais fraco do grupo. Na última rodada, o técnico Flávio Robato, que estava há 3 temporadas no clube, foi demitido na última semana. O Fluminense também amarga 1 ponto conquistado em 6 disputados, o último revés para o Independente Rivadavia no Maracanã. Esse resultado foi um absurdo e parecia filme dos 3 Patetas, né? Do jeito que foi o segundo gol do Rivadavia. Uma falha incrível do Fábio, a bola era toda dele. Era só ele esperar na área que a bola ia chegar nas mãos dele. Ele saiu erroneamente com um soco que foi na cabeça do Canóbio, que cabeceou errado. Depois o Samuel Xavier concluiu a besteira e o jogador do Rivadavia fez o gol da virada. Aí o Fluminense não conseguiu nem empatar depois. Empatou o primeiro jogo no campo do Deportivo Laguaira, né? No campo dele lá, empatou 0-0, um jogo horrível. Empatou e perdeu pro Rivadavia no Maracanã. Está com 1 ponto, agora tem 2 jogos fora. Hoje, às 19 horas, contra o Bolívar, tem que ganhar de qualquer jeito. E tem que fazer ponto depois, acho que a semana que vem, contra o Rivadavia no campo deles lá na Argentina. Uma situação difícil. Se o Fluminense ganhar hoje e conseguir, que o problema de hoje é que o time do Bolívar é muito fraco. O problema de hoje é a altitude. Se o Fluminense conseguir 3.600 metros, é muito alto. Isso aí é criminoso, devia ser proibido jogo na altitude. Mas a Conmebol não toma nenhuma posição, nenhuma atitude sobre isso. Se o Fluminense conseguir vencer hoje, o Fluminense vai para 4 pontos. Aí se ele conseguir 1 pontinho que seja contra o Rivadavia, ele fica com 5 pontos, aí depois é só ganhar os 2 jogos aqui no Rio de Janeiro, contra o Bolívar e contra o Guaira. Aí ele consegue se classificar, de repente, eu não sei, pode ser que consiga até em primeiro lugar. Tem que ganhar e empatar ou ganhar os 2 aqui. Aqui ou lá, se Deus quiser, e ganhar os 2 daqui. Onde assistir? Transmissão Paramount. O jogo vai passar só na Paramount. Escalações prováveis: Bolívar, técnico interino Vladimir Soria. Com a mudança recente no comando, a tendência é que Soria, ídolo do clube que assume como interino, mantenha a base titular do time. O novo comandante teve pouco tempo de preparação até o duelo desta quinta-feira.
No último jogo, goleada por 6 a 0 sobre o Real Tomayapo. Alguns jogadores foram poupados. Provável escalação: Lamper, que eu acho que é o goleiro da seleção, né? Jesus, Segredo, Areágua, Echeverria e José Segredo. Desculpe se eu estiver falando errado, que eu não sei falar muito bem a linguagem dele, né? José Segredo. Justiniano, Robson Mateus, Emelgar, Dorne Romero, Oyola e Cauteruccio. Dorne Romero, Oyola e Cauteruccio. Desfalque nenhum, pendurado ninguém. Fluminense, técnico Luiz Ubeldia. Apesar da altitude, o Fluminense deve ir com força máxima para o jogo desta quinta. Não tem outra maneira, tem que ir porque perdeu aqui, aí tem que ganhar lá. A tendência é que o Zubeldia só faça uma alteração no time que venceu a Chapecoense no último domingo. Sai Serna para a entrada de Alisson no meio de campo. Escalação provável: Fábio, Guga, James, Freitas e Guilherme Arana, Bernal, Hércules e Alisson, Savarino, Canóbio e Castilho. Não sei, eu acho que o Serna, apesar de não estar bem, é um jogador que também já estava meio acostumado a jogar em altitude, né? Pode ser que fosse bom mantê-lo no time. Não sei, vamos ver. Vamos ver se o que o Zubeldia escolheu vai dar certo ou não. Deus queira que dê certo. Desfalques: Matheus Reis, cirurgia no joelho. Lúcio Acosta, lesão no joelho esquerdo. Hoje eu vi foi o Lessa falou que ele já está na transição, né? O Lúcio Acosta. Nonato também transição após torção no tornozelo direito. Germancano, lesão muscular grau 2. E Martinelli, lesão grau 3 no músculo retrofemoral anterior da coxa esquerda. Esse aí deve voltar só depois da Copa mesmo. Pendurado ninguém. Arbitragem: árbitro Derlis Lopes, do Paraguai, não conheço. Assistente número 1, Roberto Cassiano Canetti, Urag, Paraguai. Assistente número 2, Júlio César Aranda Roteia, Paraguai. O VAR, Carlos Rubem Figueiredo Barreto, Paraguai também. O Fluminense tem que jogar hoje sério, jogar com inteligência, não ficar correndo à toa, saber tocar a bola e só na certa, né? Com certeza, e só na certeza, para tentar fazer o gol e não ficar correndo tanto para se cansar à toa. Espero que o Zubeldia hoje, né, com o jogo à altitude, saiba mexer no intervalo do jogo, né? Por quê? Porque provavelmente no intervalo vão ter vários jogadores já cansados. Ele tem que saber mexer, e por isso que eu acho que o Serna hoje seria uma boa, porque ele está acostumado a jogar altitude. O Serna, o Ignácio, o Freitas, esses já jogaram um tempo com altitude também. O outro zagueiro, o colombiano, o Midiá, eu não sei, mas eu acho que ele já deve ter jogado também em altitude. Então eram jogadores que deveriam jogar hoje. Mas vamos ver o que o Zubeldia, que está acostumado a jogar lá, ele como treinador, né? Mas já foi treinador da LDU, então está acostumado a jogar na altitude, ele deve saber o que está fazendo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Notícias também
de ontem de madrugada e hoje de manhã, dá o certo que o Hulk já está acertado com o Fluminense. Falta só rescindir lá com o Galo, para depois, não sei se ainda é a semana ou no início da semana que vem, ir no Rio de Janeiro, assinar o contrato, continuar e começar a ficar treinando com o Fluminense, porque acertos salariais já deve estar tudo certo, porque eles tiveram a reunião, né? A empresária dele, que é advogada também dele, junto com ele, tiveram a reunião com o Mário Bittencourt aqui no Rio, lá no Fluminense, e deve ter acertado tudo, que eu acho que já devia estar acertado desde do final do ano, né? Como o Lessa mesmo falou, que esse aí nunca foi o entrave para a assinatura de contrato do Hulk com o Fluminense. O problema sempre foi o Atlético Mineiro com receio da reação da torcida. Agora, o contrato, pelo que foi dito, é até o final de 2027. Aí, dependendo de como ele jogar, como reagir fisicamente e futebolisticamente também, pode renovar por mais um período. Aí tem que aguardar o decorrer desse ano, ano que vem. Ele vai ficar treinando no Fluminense, parece que talvez tenha a situação de um jogo de despedida. Esse jogo de despedida não pelo Atlético Mineiro, não pode ser jogo profissional. Tem que ser um amistoso do Atlético com outro time. De repente pode botar um time reserva do Atlético Mineiro com o Hulk, com o time reserva do Fluminense. Aí pode botar ele jogando um tempo no Atlético Mineiro, outro tempo no Fluminense, que é o time para onde ele vai jogar agora. Seria uma boa. Eu gostaria que acontecesse isso. Deve ser no meio do ano, durante o período da Copa do Mundo. E ele só vai poder estrear quando abrir a janela, que é depois da Copa do Mundo, acho que é julho, que abre a janela, aí ele vai poder estrear. Mas ele deve assinar o contrato agora já, se não for ainda essa semana, é no início da semana que vem. Assim que ele for liberado pelo Atlético Mineiro, tiver a documentação enviada para o Fluminense, fizer os exames periódicos, né, para ver se está tudo certinho, se tem alguma contusão, algum problema de saúde, para ele poder assinar o contrato com o Fluminense, ser liberado e de repente posar para foto e tudo no Fluminense. Aí vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que, dependendo do valor que o Fluminense vai pagar, eu acho que ele é uma boa para o Fluminense. Primeiro que o Fluminense, como vários YouTubers já falaram, o Fluminense não tem um líder dentro de campo. E o Hulk, ele é esse líder. Chega a ser chato. Às vezes, quando jogava com o Fluminense, ficava com raiva porque que o juiz não dava cartão para ele e não expulsava. Que ele encheu o saco do juiz e encheu o saco do time do Fluminense também. É um cara necessário, como tinha o Felipe Melo e outros jogadores que já passaram pelo Fluminense. Então, é um líder que falta ao Fluminense. É um cara que joga bola ainda, é bom jogador, sabe cobrar falta, sabe cobrar escanteio, sabe chutar de fora da área. É um cara que sabe tocar a bola, dar o espaço para gol, faz várias assistências também. E eu acho que ele não está jogando bem esse ano, porque ele não está bem no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, na minha opinião, nenhum jogador lá está bem. Do goleiro até o ponto esquerda, de reserva, ninguém está bem. Tem alguma coisa acontecendo lá que o Hulk prometeu falar, só que, de acordo com a rescisão que ele tiver com o Atlético Mineiro deve pedir ele para não expor nada. Aí eu não sei como é que vai ficar, porque ele tinha prometido falar. Aí eu não sei como é que vai ficar. E eu acredito que ele vindo para o Fluminense, apesar da idade, que quando ele começar a jogar, ele deve estar completando os 40 anos, eu acho que ele ainda vai dar caldo para manga aí, porque eu acho que ele vai jogar muito aí. Não acredito que ele jogue como centroavante. Eu acho que ele jogue ou de segundo atacante ali por trás de centroavante ou em uma posição mais no meio. Mas só que tem que ter os jogadores de marcação para o Fluminense não ficar muito exposto. Deve sair um ponta, de repente pode jogar no 4-4-2 ou numa outra maneira de jogar, desde que
que seja com, com desde que seja com 2 centroavantes, pode ser um 3-5-2, não sei, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu sei que ele deve fazer a torcida voltar ao Maracanã, querendo ou não, o nome dele é importante, deve chamar patrocinadores para o Fluminense com toda idade, é um jogador que chama atenção, tanto no Brasil quanto fora, e deve melhorar muito a qualidade do Fluminense, com certeza. Ele ali com o Lúcio Acosta, Savarino, é brincadeira. E Martinelli voltando bem também. O Arana do lado esquerdo, ou talvez o Guga do lado direito, eu acho que vai dar certo. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que dê certo. E que faça o Fluminense melhorar, tanto dentro quanto fora de campo. Vamos aguardar para ver, né? Agora, voltando a falar o que normalmente eu falo, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite, e eu não tenho, assim, nada para fazer fora. Então eu costumo assistir os YouTubes que falam do Fluminense, alguns eu confio muito, nem todos, mas alguns eu confio que normalmente o que eles falam é verdade, acontece. Pode errar às vezes, mas normalmente é verdade. Então eu não tenho nenhum influente lá dentro para me falar o que está acontecendo lá dentro. O que eu faço? Quando é para comentar, eu mesmo comento os meus pensamentos aqui, o que eu acho. Certo ou errado, falo o que eu acho. E quando é para falar alguma coisa do Fluminense, procuro copiar desses YouTubers, né, que tem o canal que falam e que eu confio. E dou o nome deles e falo o que eles falaram. Aí eu comecei a fazer isso como uma terapia. Pensei de não ter nem 50 inscritos, fazia isso só para relaxar. Aí, para minha surpresa, estou com 784 inscritos. Me empolguei, agora estou levando a sério, pretendo chegar aos 1.000 inscritos até a parada para a Copa. E por isso, né, dito isso, eu conto com o apoio dos YouTubes que já das pessoas que já se inscreveram, dos amigos que já se inscreveram no canal, né, e que alguns eu tenho amizade, converso, dialogo com eles através das mensagens do canal. Eu torço para todos continuarem dando like, compartilhando e dando hypar para melhorar a pontuação do canal, e que eles peçam aos seus amigos que não tiverem inscrito também para se inscrever e dar o like e compartilhar. E quem não está inscrito, mas costuma assistir os vídeos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe. E peço aos seus amigos também que não estão inscritos para se inscrever e dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, ajudando a alcançar nossas metas e superar e aumentar as metas conforme o ano for passando, certo? Isso aí eu estou muito feliz, graças a Deus, agradeço a todos. Agora vem a outra segunda parte, que eu só consegui uma pessoa esse ano até agora, né? Se vocês puderem colaborar, fazer o Pix para ajudar eu comprar algumas coisas aqui para tentar melhorar o canal, né? Porque eu fazia com o notebook, que era do meu filho, ele foi morar com a esposa dele, nada mais justo, levou o notebook dele para lá. Aí me deu um negócio aqui que eu estou gravando, que eu não sei o nome, com o celular e essa coisa que liga assim, acende a luz, no seu nome, desculpa. Aí, mas não sai muito legal, e minha neta derrubou aqui, quando vi aqui, aí quebrou um pouco, então tá ruim o som, a imagem. Aí eu tô tentando melhorar isso. De repente, quem sabe, com a colaboração, tentar comprar um notebook para voltar a fazer com o notebook. E melhorar algumas coisas aqui, onde eu faço, que às vezes eu faço no meu quarto, às vezes faço no quarto do meu filho, quando ele não está aqui, está trabalhando. O outro filho, não é o que está morando com a esposa dele agora, não, é o meu outro filho.
Que eu tenho 3 filhos, uma está casada, o outro também, e o caçula, por enquanto, ainda está aqui. Aí, se vocês puderem colaborar, me ajudar, eu tenho 2 Pix. O primeiro é um e-mail, o segundo é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson, ou por achar melhor, por ser mais fácil, por ser um número menor também, pode fazer o Pix por ele também. Os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? Aí, se vocês puderem colaborar, é só fazer o Pix, pode ser qualquer valor, desde que não faça falta para nenhum de vocês. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, aliás, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734. Repetindo, 746-234-78734, tá? Como eu falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay. Vocês, se puderem colaborar, agradeço desde já, desde que seja de coração e que não faça falta para vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos esperar que o Fluminense faça um grande jogo hoje, consiga uma grande vitória para melhorar a situação dele na Libertadores. E vamos aguardar se o Hulk, quando que o Hulk vai assinar. Eu estou com esperança dele fazer um bom ano, ajudar muito o Fluminense ainda. Quem sabe, se o Fluminense conseguisse classificar para outra fase da Libertadores, quem sabe ajudar o Fluminense a chegar numa final da Libertadores, ganhar o título, de repente uma Copa do Brasil ou o brasileiro também. Vamos aguardar para ver. Um abraço a todos, uma grande quinta-feira para todos, se Deus quiser, e até a próxima, se Deus quiser, comentando uma grande vitória do Fluminense hoje. Fiquem todos com Deus, até a próxima.